Doutor José Hermano Sobrinho. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Eu queria que o senhor dissesse o ano que o senhor nasceu e o local onde o senhor nasceu, para a gente começar. Eu nasci em 1921, na cidade de Itaberaí, próximo a Goiás Velho. E a família do senhor é da região de Itaberaí mesmo? Não, ou vieram de os outros meus lugares? pais vieram de Natividade. Hoje pertence a Tocantins, né? E vieram, passaram em Itaberaí, onde eu nasci, e logo depois foram para Goiás, para ver para a capital. Para a capital, Goiás. De lá, em 37, a família veio para Goiânia. O senhor passou a infância lá em Goiás? Parte da infância. Parte da infância. Até os 15 anos. Que memória que o senhor tem lá dessa infância do senhor lá em Goiás? Eu me lembro muito lá de trabalhar. Meu pai, os folguedos lá no Largo de Chafariz, os banhos lá no Rio de Bagagem, na Sota, Manuel Gomes, né? E o bate-bola com a meninada, né? O Bete, era muito divertido. E trabalhava muito também, né? Naquela época. A meninada lá tinha que trabalhar. E você trabalhava fazendo o quê? Assim? Meu pai tinha pensão, né? E vinha sempre pessoal do interior. E naquela época tinha pouco automóvel. Então vinha com montaria, cavalo. E eu era designado para levar esse cavalo para o pasto, né? Então era uma tarefa até pesada. Às vezes era boa, porque aproveitava e montava. Mas teve um caso lá, montaram um cavalo, ele acho que estranhou lá numa passagem, deu uma estremecida e eu caí. Aí fiquei com um furinho na... Uma cicatriz. Depois... E o senhor tem quantos irmãos? 9. Éramos 9. Hoje somos 2. São 2. E quando o senhor veio para Goiás, para Goiânia, foi com a família inteira? Os pais do senhor? Eles vieram na frente, porque eu estava terminando o 3º ano do ginásio, né, para não interromper. Então eles vieram na frente e eu vim. Eles vieram em agosto e eu vim em dezembro de 37. Qual é a profissão dos pais do senhor? Meu pai tinha a pensão e eu tinha um armazém de secos e molhados. E também tinha um ofício de sapateiro. E lá no norte, na atividade, todos os meninos aprendiam um ofício. Que hoje que o governo hoje está querendo implantar, né, fazer a qualificação profissional, né? E lá naquela época já tinha essa preocupação de os meninos tinham que fazer a escola, aprender direitinho a parte primária e ter uma profissão. Então meu pai era sapateiro, o tio era ourives, o outro era alfaiate. Esse que era alfaiate fez direito, já cabeça branca. Foi juiz, foi secretário de Estado e advogou muitos anos. Aqui é José Hermano, que tem uma rua com o nome dele em Campinas. É o tio do senhor? É o tio, Então o senhor é sobrinho? Sobrinho, Sobrinho por isso. E o ofício do senhor lá, desde a infância já se discutia algum ofício? Meu ofício era levantar cedo. Minha mãe fazia bolo de arroz, que é típico de Goiás, né? Aquelas vitrines em cima. Então, madrugada, saía para vender, já tinha mais ou menos uma freguesia certa, né? Então tinha o pregão que eu fazia para acordar aquele pessoal. Bolo de arroz, quente, bem quente. Tá aqui, vê, gente. Tinha que fazer cantando. E à noite, minha mãe trabalhava demais, minha mãe, na noite, ela fazia pastéis de carne e de nata. De nata era beleza, né? Açucarado com canela. Então, eu vendia aquilo e minha mãe me dava uma percentagem. Eu ia botar num cofrinho. E daqui no futuro, assim, dava para tirar, para comprar uma roupa, um sapato, né? Fazendo a sua própria economia, né? Era isso. E nesse incentivava. Nesse período aí, o senhor já... O que é que o senhor aspirava a ser quando crescesse? O senhor pensava assim, o que é que o senhor, quando era criança? Era o seguinte, lá em Goiás,
Diz que era assim, ou, quando nascia o menino, um olho olhava para o quartel e o outro para o palácio, né? Ou ia ser soldado ou arranjar um emprego público. Mas jamais na idade mais madura eu tinha vontade de enfrentar a medicina. Mas Goiás não tinha escola de medicina, né? Só tinha direito. Não fui fazer direito. O senhor fez a escola normal lá? Ah, fez. Eu fiz o 5º ano de ginásio aqui. E 3 cadeiras de escola normal para tirar o diploma de normalista. E aí a faculdade de Direito o senhor veio fazer já aqui em Goiânia? Foi aqui, fiz aqui o 4º e 5º ano de ginásio, o pré-jurídico, um preparatório, né, e ingressei na faculdade, na época funcionava na Rua 20. Qual era a faculdade? Faculdade de Direito. Hoje é da UFG, né, Universidade Federal. Uma turma de 26 colegas, sabe? Na época foi uma turma muito grande, 26. Hoje sai batelada de centenas, né, de uma vez. E desses colegas, só restam 3. O Domingos Rataíl Martins Batista, que é juiz, que vocês estão com ele aí. Um desembargador, esqueci o nome dele, e eu. E o que foi que levou o senhor para a área do direito? O que é que motivou? É o seguinte, em 39, eu consegui um emprego aí no Estado, na imprensa oficial. Era revisor, depois passei até contabilidade, eu mexi com contabilidade lá. Fui para a Secretaria da Fazenda, fui para a Secretaria da Educação, depois no gabinete do Palácio. Fui do departamento de tipo, imprensa e propaganda, no tempo do governo Juca Ludovico. Então, eu desempenhei muitas funções na Goiás, eu fiz concurso para Previdência, como auxiliar, depois fui para fiscal e depois para procurador. E quando o senhor saiu da faculdade, qual era a sua aspiração? Já era trabalhar na área da advocacia ou pretendia outras coisas? Não, a advocacia comecei logo. E eu comecei dando assistência para o sindicato dos trabalhadores na construção civil. Depois veio a ser a federação. Onde foi a minha experiência muito boa. Fazia de tudo, até tirar trabalhador da prisão, né? Na época de repressão aí, na sindicato naquela época era subversão, né? Então, e depois fiz a advocacia, dei assistência no Banco Estado de Goiás uns 20 anos, mas sem relação de emprego, como autônomo. O senhor advogou até quando, doutor? Até 85. De 47. Eu terminei o curso de Direito em 46, né? Em fevereiro de 47 comecei a trabalhar. E o senhor sempre trabalhou? Trabalhei o seguinte, tinha um emprego lá na Previdência, dava o duro, e à noite trabalhava num escritóriozinho, no fundo de casa. Como autônomo, né? É. E advogando paralelo. É. E o senhor sempre trabalhou na justiça, na área trabalhista? É. Às vezes no civil também, alguma coisa, né? Mas o mais na justiça do trabalho, porque eu já tive muito relacionamento com a matéria dentro da Previdência. Porque eu fui fiscal da Previdência, né? Tinha a obrigação de conhecer bem a legislação do trabalho, aquela coisa toda, né? Então aquilo já me focou para justiça especializada, né? Lá a gente tem um acervo lá de alguns processos e aí tem até alguns textos do senhor lá, algumas petições. Aí eu queria até perguntar ao senhor, para o senhor esclarecer mais ou menos como é que funciona, porque o senhor falou aí da questão do trabalhador. A gente percebe que tem alguns processos que o senhor entrava contra o Estado. E eu vi alguma discussão do senhor nesse sentido. Assim, até tem um trabalho, tem uma cópia aí sobre a competência da Justiça do Trabalho, né? Para dirimir casos com os órgãos oficiais, que inicialmente, pela
interpretação do artigo 7 da Constituição da Nação, a Justiça do Trabalho não admitia reclamação contra o Estado. O pessoal estatutário tinha um regime próprio, né? Agora trabalhar. Em Goiânia tem uma especialidade, que aqui é pessoal de construção, no começo, pessoal de obra grande, era grande massa, né? Pessoal que vinha aqui para ajudar na construção de Goiânia. E era assim, chamava pessoal de obras. Pessoal de obra. Recebia por uma verba específica. Trabalhava, recebia, mas não tinha direito em nada. Né? Então eu batia nessa tecla aí, sabe? Entrei com a reclamação, perdi aqui, recorri para o Tribunal Regional de Belo Horizonte e lá foi reformado completamente, determinando que a Justiça aqui entrasse no mérito da questão, né? Então essa preliminar foi muito importante, porque daí choveu serviço. Logo eu comprei um carrinho. E garante também uma amplitude, né? Agora você está entrando em nome de cada um. Né? Já tem uma garantia na lei. E um caso interessante que eu li também aqui foi sobre a questão da ação que o senhor entrou contra uma embaixada. Contra os Estados Unidos. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Explica o que aconteceu. Foi o seguinte, era um caso do rapaz, ele foi presidente aqui da Associação de Imprensa, o Walter Menezes. E ele trabalhava no setor lá de divulgação e foi dispensado. Ele me procurou e eu entrei com o reclamatório e a parte dos Estados Unidos entrou com um preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho em face da extraterritorialidade, que na embaixada devia uma extensão lá do governo dos Estados Unidos, então estava fora da jurisdição do Brasil. Mas eu bati aqui, eu contratou o trabalhador aqui no Brasil, tinha que se submeter à legislação nossa. Né? Então a tese foi essa, até que foram obrigados a fazer um acordo, né? Para reparar os direitos do rapaz. Essa foi uma das causas mais interessantes, além dessa do pessoal de obras, que tem até uma separata que foi publicada na revista, tem uma separata aqui aí, né, desse material. Garantindo também a questão da soberania, né? Pois é. E baseado num tratado de Viena. Eu rebusquei tudo para poder fazer o troço, sabe? A pesquisa. Mas, e fora dessa parte trabalhista também eu dei minha contribuição na justiça eleitoral, 2 mandatos, né? Fui nomeado. Ele foi do governo Juscelino, nomeado por ele. 2 mandatos como juiz. E também fiz concurso para juiz. Fui classificado em 3º lugar. O que estava em segundo questionou que devia ser primeiro, né? Então o tribunal fez a revisão e com isso eu fui para 1º lugar. Eu não procurei não, mas fizeram a revisão lá, não, o 1º lugar é o Zé Armando, tá bom. Mas eu não aceitei nomeação, a gente tinha que ir lá, naquela época muito inóspita ao norte, tinha que ir para o norte, né, para começar a carreira por lá. E na Previdência eu ganhava igual, juiz naquela época, não é pouca coisa, mas é igual. Então eu resolvi ficar por aqui mesmo, senão seria hoje desembargador aposentado. Né? Mas estaria longe da terra eu tive essa experiência na magistratura, no Tribunal Eleitoral, uma turma muito boa, muito boa. O senhor foi juiz do TRE? TRE. O senhor falou que foi no governo do Juscelino, então uma carta que o senhor recebeu do presidente Juscelino. Eu tenho os decretos, tudo guardadinho aí. Eu estava lendo a carta e ele deu um reconhecimento à sua patriótica contribuição ao governo dele. Né? Foi nesse momento qual é essa contribuição a que ele se refere? É desse período? Nesse período? Eu até dirigido ainda quando era juiz, né? Juiz do TRE. Tendo um envelope lá com o TRE. E também eu tive um período de licença,
eu fui chamado para dar assistência no SESC, do Elias Bufaz, naquele tempo. E de lá me botaram na direção do SENAC, diretor regional do SENAC. Eu fiquei mais uma temporada. O senhor, a gente estava falando do Juscelino aqui, aí eu ia perguntar o seguinte, há poucos dias agora a gente... O caso da morte dele, né? Se foi... Pode falar aí. Se foi assassinado ou se... Né? Mas ainda resta uma dúvida, eu estava vendo hoje mais uma nota. Das duas verdades, que uma das verdades é falsa. Porque tem duas verdades, né? Ou foi assassinado ou foi acidente. E diz que a apuração ainda resta uma dúvida. Nesse período, inclusive, a gente está discutindo os 50 anos do golpe dos militares, também, né? E o Juscelino, como um democrata, tem muito a ver com e foi senador nosso aqui, né? Foi aqui por Goiás. Senador de Goiás, E como é que foi esse período para o senhor, como advogado, trabalhando nessa questão das causas trabalhistas durante esse período aí de 64 para cá? Como é que foi a sua vivência? Não tinha muita interferência não, sabe? Na função da advocacia com a política da época, né, militar, não teve não. Apesar de ter um irmão, um cunhado, aliás, 2 irmãos e um cunhado visado naquela época aí, sabe? Sofreram constrangimento, já foram até para em Juiz de Fora. Eles levaram o pessoal todo aqui, um mundo de gente, para responder lá. Mas foi um colega, o falecido Romulo Gonçalves, advogado, entrou com a habeas corpus e conseguiu liberar o pessoal todo. Mas foi uma época mesmo de preocupação, viu? Porque por nada aceito era indicado. Não, esse fulano aí, o tal do dedo duro, né? Não, fulano de tal, não sei o que, é isso, é aquilo. E aí, já que a gente está falando dos democratas, né? E aí, depois a gente tem aí uns 20 e poucos anos de abertura política. O senhor nasceu em 1921. Então o senhor viu algumas ditaduras aí, a do Vargas, viu algumas coisas aí, alguns períodos de democracia também. Eu fui convidado para... Eu fui diretor também do Fundo Rural, né? Tinha muita ligação com o interior, essa parte. Dava assistência aí através de convênios, né? Tinha uns ambulatórios volantes de médico, de odontologia, essa coisa toda, né? Então, e era facilitado na época, arranjava ambulância para esses hospitais, essa coisa toda, né? De maneira que eles acharam que eu tinha muita influência. Então, fui convidado para entrar como deputado, para entrar na época do Mauro. Mas eu não tinha inclinação para política. Mauro Borges. Mas eu não tinha inclinação para política, né? Eu era observador só. O nome das leituras, né? E o que é que o senhor acha da nossa democracia hoje aí? Bom, a tranca e barranco está indo, né? É um processo que vai indo. Tem que ir devagarinho até chegar no ponto ideal, né? Porque por hora ainda está bagunçada. Estamos aprendendo ainda, né? Tá. Eu ia lhe perguntar sobre a questão da justiça. O judiciário, o senhor ainda acompanha? O senhor é de leitura? A gente está sempre lendo aí coisas. Observando, né? No X-Trabalho, por exemplo, né? Eu comecei, só tinha uma junta, né? Depois ficou sendo a primeira junta. Era a junta de conciliação e julgamento. Posteriormente é vara, né? O primeiro juiz, o Paulo Fleury da Silva Souza, né? Foi um grande juiz, de uma formação extraordinária, humanista e jurídica. Era professor catedrático da Faculdade de Direito, grande tribuno. E foi um paladino para a equiparação da Faculdade de Direito, junto ao Ministério da Educação na época, né? É novo ainda, novinho. E também foi quem redigiu a ata da escolha do sítio onde hoje foi construído Goiânia. Uma comissão que foi escolhendo. E ele fazia parte, era muito ligado pelo Ludovico, não era um assessor pelo Ludovico. Então ele lavrou a ata dessa reunião e da escolha do local.
E depois foi deputado diversos mandatos. E deixando o parlamento, ele veio ser juiz. Foi um grande juiz, trabalho. Daqui ele foi para o Tribunal da Terceira Região e de lá foi para o Tribunal Superior. E teve atuação destacada, né? Em todas as instâncias. Um grande personagem. E por isso tem o mérito de receber o memorial em seu nome, né? Muito bem. O senhor trabalhou diretamente com ele em audiências? Trabalhei muito com ele. Olha, funcionava onde aí nesse período? Ela começou ali onde era a delegacia de trabalho, numa sala, depois no tribunal eleitoral. Ela funcionou na Avenida Tocantins também. E o outro grande juiz que passou por aqui foi Luiz Felipe Vieira de Mello. Também acabou no Superior Tribunal e tem um filho que hoje é ministro também do Tribunal Superior, mesmo nome. Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Grande juiz. E também como o Sebastião Oscar de Castro foi juiz. O Gustavo Pena de Andrade, o Herácito. Manuel Messias. Agora o Messias foi suplente, o Marcos Afonso Borges foi suplente de juiz. E como é que era a relação da população com a justiça nesse princípio aí, doutor? O senhor que foi testemunha nesses momentos? É assim, uma relação respeitosa, sabe? Eu sabia que as tricas de pregado e patrão eram resolvidas por lá, né? Então tinha um certo respeito à atuação da justiça, né? E realmente ela foi se solidificando, né? Hoje é Era pouco divulgada também, né? Depois vai aumentando. Hoje é um elemento essencial na formação. E a CLT? O pessoal faz muita crítica à CLT, que é um texto ainda antigo, agora tivemos uma revisão aí. Eles têm pelejado, né, para alterar. O que o senhor diz isso? A CLT foi resultado até das diretrizes da Revolução de 1930. E a Constituição de 34 já introduziu os fundamentos principais da justiça social, sabe? E a de 46, que jogou a justiça do trabalho com o Poder Judiciário, que não fazia parte do Poder Judiciário. A Constituição de 46 é que foi institucionalizado como poder independente. Integrante do Poder Judiciário. O Vargas fala que a CLT, no discurso dele, ele fala sobre, ele chama a CLT de Carta de Emancipação do Trabalhador Brasileiro. Porque foi ali que estabeleceu uma carta de princípios, né, de direitos para contrapor a força do poder econômico. Então, seria assim, um elemento de equilíbrio entre a força do trabalho e a atividade econômica, né? E com isso, contribuindo para a igualdade social, mas pelo menos. E aí também entra o papel da justiça, né? Até que eu vejo que o senhor, que outro dia estava vendo o velho Rui Barbosa, né? Aí ele falando assim sobre de que nada adianta a lei se a gente não tiver uma justiça forte. Isso. E aí, como é que é essa discussão entre a lei, a CLT e o judiciário? Qual é essa força que a justiça tem aí, que às vezes é o que salva a lei? O que é que o senhor acha? Eu acho que é o seguinte, são as circunstâncias do desenvolvimento, né? E a coisa vai crescendo e a necessidade de disciplinação, de ser disciplinada, né? Então é estabelecido em lei, né? Os direitos e deveres. É uma espécie de uma conduta certa, né, para encaminhamento da vida social.
Aí é onde entra o advogado, né? Se não tiver ali no pé para puxar, para cobrar. Isso, O senhor falando sobre o começo ali da Justiça do Trabalho e tal, o senhor esteve aqui também na cidade, logo no começo da cidade, né? Foi. Da criação de Goiânia, dos fundadores, né? O Goiânia era o bairro popular, lá embaixo. A Vila Nova aqui, já tinha umas casas dos operários. E a praça Cívica, aí no começo, né? Estava ainda em construção. E a Campinas, que era o apoio. A maioria morava em Campinas e vinha trabalhar aqui. Tinha 2 ônibus naquela época. Chamava, era jardineira, né? E tinha horário, 10 horas acabava. E às vezes a moçada que morava em Campinas, às vezes tinha festa aqui. Acabava a festa, não tinha condução. Então, todos ia a pé. Passava ali pelo Lago das Rosas, ali era um trieiro e uma pinguela. O povo passava e não tinha problema de medo de nada, não. Viu? Tudo era segurança, ninguém mexia com nada. As pessoas se conheciam. Você morar numa casa, as porta aberta, janela aberta, ninguém mexia. Andar bicicleta, que era o veículo de mais circulação aqui, né? Então você ia para um bar desse aqui, ali perto do hotel, você tinha um bar, deixar a bicicleta lá no meio-fio e ir embora. Dia seguinte você vinha para pegar. Não tinha perigo de nada, viu? Era uma vida tranquila, boa. Como é viver em Goiânia hoje aí? Hoje é um perigo. Como é que é a vida? O senhor tem 94 anos, né? 92,5. 92,5. Como é que é a vida de um homem de 92,5 em Goiânia? É uma vida assim, restrita, né? Não pode expandir como quer. Porque tudo sai, é um perigo danado, é trânsito, é não sei o quê, é assalto, é roubo, né? A segurança muito precária. Para pessoa mais idosa assim já é mais difícil. E também para qualquer idade. Hoje a malandragem hoje não escolhe idade, não, viu? Todo mundo vai. Como é que foi a virada cultural, o batismo cultural de Goiânia? Foi uma festa bonita, viu? O principal foi a missa campal, foi na Praça Cívica. Foi o arcebispo de Mato Grosso, era irmão do Emanuel, que foi arcebispo aqui também, que veio e fez a oração muito bonita, sabe? E também a inauguração, né? Então, essa tem a missa uma missa solene, e teve também a solenidade de inauguração do Teatro Goiânia. O que foi o batismo cultural? Foi a reunião aqui de congresso de estatística, de geografia, reuniu a nata da intelectualidade brasileira, sabe? Aqui em Goiânia. Sei que foi a acomodação desse povo todo aí na época, a condução. O centro de reunião era lá, a escola técnica, lá embaixo. Estava nova a escola técnica, né? Então tinha a exposição dos estados e dos municípios, né? Uma apresentação dos recursos naturais de cada um, aquela coisa toda, né? E a solenidade foi no Goiânia, quando Pedro Luiz fez o discurso, entregando Goiânia, a cidade menina, né, para a comunidade nacional. Entregou a chave da cidade para Venerando Freitas Vaz, foi o primeiro prefeito nosso, foi um grande prefeito. Foi meu professor, ainda em Goiás Velho, na velha capital. Isso aí foi em 1942. 42. É época do governo Vargas, né? Inauguração oficial, Goiânia já era alguma coisa, né? Período do Vargas. Getúlio Vargas. É interessante, Getúlio Vargas tem uma passagem. O aeroporto era ali, veio Tocantins ali, dá até um marco ali do observatório meteorológico, a gente ver. Ali tinha o hangar era ali e a pista continuava. Não? E ele chegou
e deu uma ventania feita e redemoinho, né? Que o redemoinho fez subindo, né? Ele admirou, né? Lá nos Pampas, lá não tinha redemoinho. Então, um personagem daqui de Goiás falou: meu presidente, isso aqui é um... Ele está vendo isso aqui, isso é uma homenagem à sua vinda a Goiás, ao redemoinho. Uma saudação especial da terra, né? O Vargas é visto como o pai dos pobres, né? É. Mas tem muitos que falam que ele era mãe dos ricos também. Eu também. O que o senhor acha aí desse período Do Getúlio? Do Getúlio. Isso é natural, né? Porque sempre tem os apaniguados. Não tem jeito. Até sem ele saber, tem os que aproveitam, né? Como é que o senhor ouviu o governo dele nesse período lá? O senhor já tinha uma... De quem? Como o senhor ouviu o período getulista? Não, foi um período bom. Que acaba desembocando no Juscelino depois, né? É. Ele era uma figura, assim, muito imponente, né? Ele atraía muito o povo. E sabia falar para o povo, né? Fazer discurso muito bonito. Porque hoje, quando a gente vai ver, é um grande estadista, né? Que acabou criando muita coisa desse país, enquanto Estado, enquanto nação. É. Até as questões trabalhistas, parece que tudo que foi criado foi por Juscelino. Conheço. Foi pelo Getúlio. A base toda foi dele. E o ideário da Revolução de 30 ainda, né? Depois veio 34, a primeira, a Constituição de 34, que já botou ali na letra da lei mesmo os princípios do direito social. E 46, já. Eu esqueci de dizer para vocês, é o seguinte, no começo aí os dissídios trabalhistas, né, eram resolvidos administrativamente. Era presidido pelo delegado de trabalho e tinha 2 vogais, um representando os trabalhadores e outros patrões. Então, já tinha um início da justiça por ele, mas era administrativo. Até que, pela Constituição de 46, aqui passou a ser do Poder Judiciário. Como uma justiça autônoma. E você vê que na justiça, no trabalho, veio ainda a figura dos vogais. Tem um juiz, e os vogais também estão representando a parte econômica e profissional. Mas sempre o juiz predominando, né? Quando ele expunha, fazia o relatório e tal, se tinha problema de direito certo, que escapava do entendimento dos vogais, o juiz decidia. Ele é que mandava, né? Aqui teve, eu me lembro aqui de vogal aqui, de empregador, foi um grande comerciante, Orlando Bravo da Rocha Torres, e da parte dos empregados, Sebastião de Amorim. Tem o Wilton Paranhos também. Aí o Gilson Alves de Souza, ele foi um grande incentivador aí do movimento sindical. Ele organizou diversos sindicatos aqui, sabe? Ele foi secretário da Junta, um dos primeiros secretários da Junta. O outro também foi o secretário lá do tempo de Junta, ainda foi a Japir Nascimento. Grande secretário. Foi secretário do tempo de Paulo Fleury. E o Bernardo Félix de Souza? Sim. Esse foi companheiro no Tribunal Eleitoral. Quem? Ele foi companheiro. Foi membro do Tribunal Eleitoral. Como é o nome dele todo? José Bernardo Félix de Souza. Ele foi procurador do Estado também. E escritor. A família toda deles deu para literatura, sabe? O Manuel Amorim Félix de Souza foi desembargador. O Domingos Félix de Souza foi professor. O Afonso foi poeta. Veio lá para o Rio. E tem uma menina aí que escreve na Popular aí, tem uma coluna. Félix de Souza Bufais. Maria, não sei o que parece. Ele aparece como sendo o presidente da justiça, assim,
delegado do Ministério do Trabalho justamente nesse período que o senhor comentou aí, que as questões trabalhistas eram resolvidas pelo Ministério do Trabalho. Então o doutor Paulo Fleury acaba sendo aqui o nosso primeiro juiz do trabalho, mas o Bernardo Félix já trabalhava nesse sentido. Eu não me lembro dele lá como ligado à Delegacia do Trabalho. Eu me lembro a Ló de Tovar, um delegado de trabalho. Eu não sei se era um gaúcho que veio para Goiás ou carioca. É um sujeito assim, muito simpático, então, um bonachão. Ele era o delegado e o presidente dessa órgão de julgamento, né? Administrativo. O senhor falou aí dessa questão da literatura, dos poetas. O senhor aprecia... o Bernardo Ellis. Bernardo morou na pensão do meu pai, o Zé Godoy Garcia, o Zé Décio Filho. E pessoal. O senhor conheceu o Bernardo Ellis? Demais. Nós viajamos juntos. A primeira viagem que eu fui para o Rio foi com ele e o irmão dele, em 1943. Até o hotel, me lembro, hotel no Largo Paissandu, São Paulo. Hospedava, é um hotel lá que só os goianos ficavam lá, né? Foi a primeira vez que eu fui ao Rio. O senhor viu? O mar. Primeira coisa que eu chegando. A viagem você fazia assim, você saía daqui em Bulhões, pernoitava em Bulhões para pegar o trem, né? E no outro dia até Araguari. No outro dia pegava o Mogiano e tal, e até levávamos 3, 4 dias para estar daqui até no Rio. Qual foi a impressão de ver o mar? Pai d'égua, me chama, né? Até hoje o senhor gosta de viajar, né? É bom. A gente estava falando que o senhor gosta muito de viajar e conhecer outros países. Como é que é ser brasileiro lá no mundo? A viagem sempre tinha com uns companheiros, né? A primeira viagem foi de 38 dias, muito cansativo, sabe? Você chegar num local, passar 1 ou 2 dias, né? Tal hora tem que estar com as malas no corredor, lá fora da porta do quarto, né? Tinha lá, para sair. Era uma disciplina danada para poder essas viagens. Aí o senhor viaja... Depois eu aprendendo a viagem assim, mais escoteiro, né? Não tem os problemas de aquela rigidez de horário de tudo, né? E o senhor viaja sempre acompanhado com a Dalva? Tem quanto tempo vocês têm de convivência? 32 anos de casado. Vocês trabalharam Agora juntos? eu tive o primeiro casamento também. E o senhor tem filhos? Tem 2. Tem um com 63 anos e outro com 57. Agora tem 6 netos, 5 bisnetos. Tem do lado da Dalva. Do meu lado tem 6, né? 6 netos. Não, 8 netos, né? Não, 6? Não, 3 do Ivan. 3 do Júnior. Só. E 2 seu. 3 seu? Juntando tudo, né? 3 mil, tá 9. Porque nós não temos filhos. Cada um entrou já com sua cota, né? Sua família. Vocês trabalharam juntos também, né, doutor? Ela advogada? foi trabalhar comigo. Ela dava assistência para os hospitais, na parte trabalhista, né? Organização e defesa. Aproveita e está nas câmeras aí, diga o que a Dalva representa para o senhor aí na sua história. A mulher? Sim, a sua mulher. A mulher é um anjo da guarda, né? É o bastião, a escora, a animadora das horas que não são muito, das horas que não são muito alegres, é quem sabe estimular, né? E dar o ânimo. Atualmente a gente tem lá no TRT 48 varas do trabalho e a Justiça do Trabalho aboliu o papel, está utilizando agora só a questão do processo eletrônico. Como o senhor vê essas mudanças aí? Eu acho isso um grande avanço.
de acordo com o desenvolvimento mesmo dos meios de comunicação, aliás, toda atividade hoje está ligada à informática, né? De maneira que facilita tanto o processamento das ações, das decisões e o processamento mesmo, o encaminhamento do processo. Acaba um pouco com a burocracia, o papelório. Começa desde hoje o protocolo digital, né? Facilita muito. Como é que o senhor analisa a evolução da Justiça do Trabalho? Como é que o senhor enxerga o futuro e os desafios do judiciário brasileiro, trabalhista também? Hoje é uma consideração unânime do valor e da importância da Justiça do Trabalho, justamente para o equilíbrio dessas duas forças, né? A força do trabalhador e o poder econômico, de um lado e do outro. Então, esse trabalho vem e procura harmonizar e equilibrar e dirimir os possíveis atritos, né? Nesse relacionamento, que sempre acontece, né? É elemento mesmo de segurança nacional. Tá? Eu entendo assim, Justiça do Trabalho, o desenrolar da justiça. O senhor como tem muitos anos de carreira, o senhor foi presidente da OAB também? Foi vice-presidente da OAB e presidente da Caixa de Assistência. E membro da ordem, muitos mandatos. O que o senhor diria para um advogado que está começando hoje? Deve ser. Primeira coisa, ele precisa ter uma base de cultura jurídica. E não basta só isso, não. O principal mesmo é ser honesto. E ter um pouquinho de conhecimento. O resto vem como consequência. O senhor foi pracinha de guerra, né? Eu fiz o tiro de guerra e convocado em 1943, no tempo da guerra, né? Em junho de 43, uma turma grande de Goiânia. E nessa época nós éramos ligados a Belo Horizonte. Então o exame de saúde para a incorporação foi feito lá. E a gente aguardava aqui. Dos 13 que foram, só 6 passaram no exame, inclusive eu. Então aqui ficamos aguardando a transferência para o depósito de pessoal, como era chamado, para seguir no 5º escalão para a Itália. Mas não sei se foi sorte ou não, porque eu estava doido para ir, só para conhecer o mundo. Mas chegou abril, acabou a guerra. Mas eu ainda fiquei preso lá na parte burocrática, eu trabalhava na 7ª CR, porque eles não queriam me soltar, porque eu que fazia o boletim, né? É um boletim de ocorrência, eu que batia e tal. Foi preciso de arranjar uma interferência de um rádio meu pai para o comandante geral lá do recrutamento. Passou um rádio lá e me mandou imediatamente dispensar, né? Eu estava ainda fazendo curso de Direito, mas estava atrapalhando e tal, não sei o quê. Sei que a guerra acabou, eles queriam que eu continuasse trabalhando. O senhor mostrou um retrato interessante, que eu até queria lhe perguntar, aproveitar que o senhor falou, eu lembrei. Que era um retrato do irmão do senhor. E aí quando o senhor mostrou uma foto assim dele de jogador de futebol. Futebol, né? Eu achei muito interessante que o senhor falou emocionado. Esse era um zagueirão. Era. O senhor torce para que time? Eu sou simpático ao Atlético. Atlético Goianiense. Mas quando o Goiás joga aí, estamos fora, ele também. Eu acho bom. Agora eu sou Flamengo. Há muito tempo. Qual é o esporte que o senhor mais pratica? Tênis. Tênis. Tem uma coisa do jockey também. Fui diretor do jornal de corrida e do country, eu fui um dos fundadores. 15, somos 15, dos 15, os 15 fazem parte do Conselho Deliberativo. Agora só resta eu. Eu estou em 10 em tudo quanto é trem. O tribunal também
José Hermano Sobrinho, o que é a vida? A vida é uma expectativa, uma esperança, uma conquista, uma vitória, muitas vezes dolorosa, mas no fim é consagradora.